a conversão e batismos, para mim, assim, impossível aos olhos do homem. Talvez a mais impossível que os meus olhos viram. Eu obedeci a Deus no ano de 2010. O processo até me levar no tanque de batismo foi fora da igreja demorado, mas assim que eu comecei a congregar foi rápido. Não foi uns 2 meses, eu me batizei no primeiro batismo. E assim que eu entrei nessas fileiras santas, o Senhor, logo, com alguns meses, me colocou um desejo muito forte no coração de visitar e evangelizar. Então, eu sou conhecido aqui por ser visitador. Pode ser irmandade, pode não ser. E de tanto falar de Deus para outras pessoas, me veio um dia a vontade de falar de Deus para os meus pais. Mas creio que a barreira que apareceu para mim é a mesma que deve ter aparecido para vários outros casos. Ou seja, os pais foram aqueles que te viram errando na vida, que te conhecem desde menino, e de repente você chega neles para falar assim de conversão, para falar de mudança e para falar de Deus, com aquele risco de escutar assim: você aprontou tudo aí e depois agora vem dar uma de santo e ainda querer me ensinar alguma coisa. Então era um obstáculo para mim. Eu tinha coragem de falar de Deus para um padre, para um pastor, para qualquer um. Até que um dia eu quebrei isso e falei de Deus para o meu pai. Eu falei: meu filho, eu sou muito satisfeito de você ter virado crente. Eu não tive rejeição na minha casa, certo? Ele falou para mim que era satisfeito de eu virar crente. Nunca mais dei preocupação. Eu dei preocupação para eles uns 4 anos. Eu me divorciei uns 4 anos antes de me tornar crente. Então estou muito satisfeito. E, bom, encerrou ali. Passou-se um ano, eu falei de novo. Falei: meu filho, eu já te falei que eu estou muito satisfeito, tal, mas para mim não serve não. Então agora vamos encerrar esse assunto, porque você achou tudo, eu estou bem do jeito que eu estou, nunca fiz nada, sou uma pessoa justa, então não tem necessidade. Eu creio que muitos irmãos que estiverem escutando essa gravação vão ter casos semelhantes de pessoas que acham que porque nunca roubaram, nunca mataram, esse tipo de coisa, que Deus vai levar para o céu porque são justos. Não acham que tem que ter que a porta estreita na sua vida. Não, simplesmente eu nunca fiz nada de errado, por que eu iria para o inferno? É um pensamento assim. Então, da terceira vez que eu tentei falar e ele já engrossou. Bom, no meio do ano de 2018, eu estava dormindo e tive um sonho que eu não sabia se é revelação, mas que se cumpriu. Nesse sonho revelação, vinha o cooperador, que é um grande amigo meu aqui na cidade, me dava um celular. Eu atendia, era uma tia minha, para falar que meu pai estava muito ruim no hospital. Acabou-se o sonho. Acordei, eram as 3 e pouco da manhã, fiquei ali na cama esperando a minha esposa voltar para me fazer a minha oração da madrugada e voltar a dormir, que eu tinha que trabalhar na cidade vizinha. Eu vendo pela sombra da porta que ela estava na sala fazendo oração e tudo. Passou-se uns 5 minutos, o telefone toca. O telefone tocar às 3h30 da manhã nunca é coisa boa, gente. Então, eu já saí, com o coração pesado. Ela foi atender, eu falei: não, pode deixar que é para mim. Falei: como que você sabe que é para você? Falei: isso aí é minha tia para falar que o meu pai tá ruim. Como que você sabe disso? Ela falando. E eu falei: eu sei porque Deus me revelou. Tem alguns minutos
Atendi, era a exata tia do sonho, então era revelação, era o exato assunto. Peguei rápido o carro, cheguei no hospital, ali meu pai todo ligado de aparelho, já tinha algumas pessoas ali, uma cena muito lamentável. Eu saí dali muito assustado com aquilo, pedi um lugar para a enfermeira lá onde eu pudesse orar e me prostrei ali no chão e orei. Passou um pouquinho, saí lá fora, o médico veio e falou assim, olha, nós vamos ter que chamar a ambulância, o plano dele, tudo, e nós precisamos da sua autorização. Falei, tá bom, pode fazer tudo isso aí. Aí foi chegando minha mãe, tias, tudo, eu fui assustando com aquilo, fui lá e orei uma segunda vez. Saiu o médico e falou, olha, vai ter que entubar. Você autoriza? Falei, o que for necessário, doutor, pode fazer aí. Fui lá, orei uma terceira vez. Notei que a porta foi aberta e fechada, não vi quem foi. E falei para Deus, Senhor, eu não quero que meu pai viva para sempre. Eu só não queria que ele morresse sem ser batizado. Eu não vou orar mais a Ti. Foi a última vez. O Senhor tem poder para fazer isso. Saí lá fora, era o médico, ele estava prostrado lá me esperando, em pé lá, postado em pé. Falou para mim, olha, o caso dele é muito grave, você tem mais parentes, pode chamar tudo aqui no hospital. Não vai nem ter como sair com ele, não. Aí eu saí desnorteado, dei uma volta em volta do quarteirão vizinho, voltei, clamei a Deus, falei, não vou orar, eu vou confiar na oração que eu fiz. Passou-se algum tempo, o médico veio e falou, ó, não estou entendendo, o caso dele está melhorando. Eu não vou entubar por enquanto, não. Veio uma prima minha que é médica, falou, olha, já dispensamos a ambulância. De repente ele começou a reagir. Passou um pouquinho, o médico de novo, olha, não vai sair para fora, não vai ter nada. Ele até já acordou. Aí eu fui lá no quarto. Eu comecei a falar para as pessoas assim, Deus pague vocês por estarem aqui. Mas aí consertei aquele Deus pague e falei, Deus abençoe, porque Deus não deve nada para ninguém. Vocês, ele foi colocado na mão mais poderosa que existe. Eu vou trabalhar confiante que vai amanhecer o dia e fui na confiança. Cheguei em casa, não consegui mais dormir, o dia amanheceu e os colegas passaram, fomos para a cidade vizinha, ficaram sabendo o caminho, quiseram me trazer de volta, tudo, falei, eu confio, vamos embora. Passei o dia fazendo alguns contatos aqui, voltei, isso era um sábado, e visitei ele, ainda ficou domingo, a segunda, na terça-feira ele teve alta, ficou-se quarta, quinta, sexta, e durante todos esses dias, desde o sábado, eu tentando fazer contato com o irmão cooperador do sonho revelação. E não consegui, o irmão estava trabalhando de motorista, numa pedreira, lá não tinha sinal de internet, tudo. Fui para o culto da sexta-feira, e antes passei na casa do meu pai, ele já estava em casa. Já estava de terno, tudo, para ir para o culto. Eu passei na casa dele, comecei a falar de Deus para ele. Ele ficou muito nervoso comigo. Ó, vocês acham que vocês é melhor do que os outros? Aí ele já estava falando palavras, sabe? Falei, pai, não fica assim não, pai. O mesmo Deus que te tirou dali, daquela cama, ele te volta para lá, pai. Não faz isso não. Que eu não tenho conta com isso não. Até o Papa morre. Por que vocês acham que vocês é melhor do que os outros? Pai, eu não sei o que é esse Papa, o que é Somos Faz, eu não sei o que é isso não. Eu conheço Cristo. Aí ele falou assim, se você continuar nesse assunto, eu vou começar a te tratar com falta de educação. Falei, não, pai, não precisa. Saí, fui para o culto. Sentei no átrio, não entrei na igreja. E quando eu olho quem vai atender, o irmão cooperador, que eu não consegui conversar com ele e não estava sabendo de nada. E eu ainda me lamentei, pensei assim, ah não, queria tanto ter falado com esse irmão. A palavra veio,
capítulo 7 de Gênesis, veio falando sobre a Arca de Noé e ele estendeu a palavra e na explanação ele falava claramente: você foi fazer pressão para um parente seu, alguém aqui, Deus está avisando, não é para fazer isso, eu não te mandei lá, eu não te autorizei a ir lá. Na sua família toda eu achei só você, se tivesse mais alguém, estava sentado aqui com você. Eu não achei. Você fique mais obediente, porque senão até sua vaga aqui você perde. E aquilo só me abatendo aquelas palavras. Minha esposa sabia de tudo, estava de um outro banco que ela de lá estava me vendo, e só baixava a cabeça com dó de mim, a surra que eu estava levando. E a palavra falou assim: eu fiz o céu, eu boto no céu quem eu quero. E quem é você para falar que eu tenho que botar esse ou aquele no céu porque é seu parente? Voltei para casa, eu gosto de chegar em casa, arrumar o terno, deixar tudo arrumadinho, já pendurado, tudo, tirar o sapato, tudo. Não aguentei fazer nada, só me prostrei lá no sofá e ficava lá bobado. Ela nem conversou comigo, a minha esposa, porque já sabia, né, que era melhor não aproximar. Bom, cumpri a palavra, passou-se 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio exatos passados, fins de 2021, num sábado de novo o irmão cooperador, à tarde, chega apavorado na minha casa, com o carro do meu pai emprestado. Seu pai acabou de ter um infarto. E antes disso, 3 semanas, eu fui no culto e Deus mandou uma palavra para despedir de um parente que eu ia perder. Eu pensei, olha, não estou sentindo nada assim, não deve ser comigo não. Porém, eu fiquei incomodado com aquela palavra. E como eu tenho o dom de sonhar revelações, eu pedi a Deus um sinal. Falei: Senhor, se foi para mim esse sonho, se foi para mim aquela palavra, perdão, o Senhor me mostra em sonho. O Senhor me deu um sonho onde estava meu pai e minha mãe, todos vestidos de branco, um branco muito luminoso, fosforescente. Eles estavam muito limpos, muito felizes, e com um cachorro meu entre eles, no colo deles. E eu estava em cima da jabuticabeira que a gente tinha na casa de infância, e lá eu pegava os frutos mais bonitos que tinha e dava para eles. Que a jabuticaba mais graúda, que fica no alto, a gente nunca alcança, né? E eu já comecei a ficar preocupado com isso, que eu sabia que cumprem meus sonhos. Passou-se mais uns poucos dias, eu sonhei de novo. O meu pai vindo numa esquina e andando com um homem que já era falecido, um homem aqui da cidade. E eu falei: pai, não vai com esse morto, vem comigo por essa outra rua aqui. Aí ele largou do homem e veio comigo, só que não quis andar juntinho comigo. Ele andou para o mesmo lugar que eu estava indo, mas quis andar por um outro, passando por pedras e espinhos. Mas foi para o mesmo lugar que eu estava indo. Desviou do morto. Aí eu já estava esperando. Aí esse irmão aparece, eu entrei no carro com ele, vim, meu pai aqui caído, infartado, colocamos dentro do carro, levamos, ele foi hospitalizado, levou choques, tudo, não voltava, não reanimava, foi entubado, e logo chegou a ambulância para levar para a cidade vizinha, que tem mais recurso, a cidade de Patos de Minas, Hospital Vera Cruz. E eu, doido aqui, correndo, a ambulância não aceitou me levar, tive que arrumar dinheiro às pressas aqui com as pessoas que estavam ali, cada um meteu a mão no bolso, me deu uma quantia ali, peguei o carro dele mesmo, abasteci, me enfiei na madrugada, chovendo, uma rodovia MG, não sei se vocês conhecem, no estado de vocês é assim, aqueles fazem sem acostamento, muito perigoso. Deus me guardou, cheguei na cidade, dei entrada nele lá, no outro dia eu fui visitar. Eles fazem crachá, tudo, tem todo um protocolo. Quando autorizou entrar, que a turma toda estava indo, cada um vê seu parente, passando por um corredor, eu comecei a chorar. Eu falei: da onde que eu estou chorando? O que está acontecendo?
Não entendi, meus olhos começaram a derramar lágrimas assim, sem eu mandar. De repente, abro um elevador, saem com meu pai numa maca, os aparelhos tudo em X vermelho assim, uns 6 enfermeiros mais ou menos, tudo correndo. E eu quase morri com aquilo. Fui atrás, subimos pro lado de cima do prédio e a hora que eu entrei com eles na sala, eu falei, não, você não pode entrar aqui. O que você é dele? Eu sou filho. Ele virou para mim e falou assim, ali, acabou. Fez sinal assim com a mão cortando assim, como quem corta o pescoço. Ali acabou, viu? E eu muito abatido com aquilo. Sentei na recepção, comecei a chamar os nomes, fiquei sozinho. Chorava muito. Consegui uma salinha que tinha as coisas lá de faxina, vassoura, balde. Orei ali. Clamei a Deus, Senhor, mesmo que ele tenha morrido, eu sei que o Senhor é poderoso para voltar a alma dele. Como eu disse há 3 anos e meio atrás, eu queria meu pai batizado, só isso. Eu voltei. A enfermeira abriu uma porta lá no lugar que tinham entrado com a maca, conversando com outro, eu fui chegando perto, ela falou assim, acabou de morrer um idoso aqui agora. A hora que eu fui chegando perto, ela virou para outro e falou assim, ó, fala baixo que esse aí é filho dele. E eu cheguei, cadê meu pai? Ela falou assim, só o médico pode te dar notícia, fechou a porta. Voltei, começaram a ligar aqui da cidade. E aí, eu falei, ó, gente, não teve jeito, morreu. Aí tava aqui várias pessoas, segundo me contaram, essa casa aqui ficou cheia. Perguntaram se queria que levasse funerário, eu falei, não, tem que ver como é que vai liberar o corpo aqui, tudo tal. E aquilo estava num estado de trânsito, eu não acreditava naquilo. O enfermeiro veio, é você que é o filho do Amadeu? Amadeu é o nome do meu pai. É você que é o filho do Amadeu? Sou. É só o médico pode te informar. Eu fui, fechou a porta e falei, miserável, só para falar isso? Aí, continuei ali e veio minha mãe, falou, mãe, hoje a gente não vai discutir religião, hoje a gente não vai falar qual Deus que é o Deus verdadeiro, eu só vou pedir para a senhora uma coisa, perdido já está. A senhora não quer uma vez na vida orar do meu jeito, fazer do meu jeito? Tá bom, meu filho, como é que é seu jeito? Eu falei, olha, lá no meu quarto, no meu guarda-roupa, que era o meu quarto solteiro, continuou lá na casa, né? Tem um véu, a senhora vai pôr aquele véu, vai entrar, só não vai levar imagem nenhuma, crucifixo, terço, só não vai levar nada disso. A senhora só vai pôr o véu na cabeça, vai fazer oração de joelho, não pode ser em pé, e vai clamar pelo meu pai apenas em nome do Senhor Jesus. A senhora pode fazer isso? Falei, posso, tá bom. Desliguei. O médico veio, falou, você que é filho dele, senhor? Falou, nós estamos tentando fazer uma hemodinâmica, uns procedimentos aqui para ver. E fechou a porta. Falei, procedimento de quê, gente? O homem já não morreu, o que está acontecendo? E nisso aqueles parentes já tinham saído todos e já ido embora. Eu fiquei ali sozinho, eu nem podia estar ali. O médico abriu de novo, eu falei, doutor, o que é que você está falando? Ele morreu ou ele não morreu? Eu falei, olha, ele foi, mas nós conseguimos trazê-lo de volta. Então a situação dele é muito grave. Você vai embora, amanhã no horário de visita você vem, que a gente te dá notícia nova. Se acontecer alguma coisa, a gente te liga, você deixa um telefone aí. Tá bom, assim eu fiz. Aí mandei a notícia para cá, que eles tinham conseguido trazer ele de volta. E o meu pai até me contou isso depois, no futuro, que ele realmente tinha ido e que ele escutou e viu os enfermeiros falando, morreu, tal, tudo, vamos dar procedimento para a família enterrar, tudo. Meu pai disse que passou um medo muito grande de ser enterrado vivo, porque ele estava escutando os enfermeiros falar, mas ele não tinha como mexer nem falar nada. Bom, cheguei no hotel, comuniquei à família e a minha mãe era uma mulher muito católica, muito perdida na idolatria e tava todas as amigas de grupo aqui, de Legião de Maria e mais não sei o que, dessas imundícias pagãs. E falaram assim, nossa, o homem voltou, a reza da Dona Ivone é brava mesmo, a Dona Ivone é forte mesmo.
E a hora que chegou aquilo, Deus me repreendeu, falou: olha, fui eu que fiz a obra, não foi ídolo nenhum. Você disfarça esse engano. Eu liguei para minha filha que estava aqui, falei: filha, como que foi essa oração? Falou: pai, ela pegou o véu, ela ajoelhou sozinha, não levou imagem nenhuma e falou só o nome de Jesus. Falei: então tá, filho, então você vai falar para todo mundo aí, nessa casa, que foi o Senhor Jesus, que não foi ídolo nenhum, e que foi na oração da minha igreja, Congregação Cristã no Brasil. Então ela falou assim. Alguns ficaram até chateados com aquilo, mas Deus parou de me cobrar. E durante os dias seguintes, meu pai desacordado, foi uns 5 dias e meio, até que acordou. Tentava explicar para ele que ele tinha tido um infarto, que ele estava na outra cidade vizinha. Não conseguiam desentubar ele, mas ele estava de olho aberto, ele balançava, mexia, tudo normal, concordando, discordando do que a gente falava. Estava lúcido, completamente lúcido. Um médico fez um procedimento, então, para desentubar ele, furou a garganta dele, fez um atraque nele, colocou um aparelho auxiliar para ele respirar e desentubou ele. Aí que eu fui explicar tudo o ocorrido para ele. Passou-se um mês e eu morando naquela cidade, nunca mais voltei aqui. Levaram ele para o quarto e eu comecei a conversar com ele muito nervoso, pessoa idosa. Meu pai tinha 89 anos e tinha que amarrar ele muitas vezes na cama, nervoso. Eu vou morrer aqui, vocês me deixam aqui, vocês não reclinam nessa cama, vocês não me dão água, não pode dar água para uma pessoa tracostomizada. Vocês, quem entende um pouquinho aí sabe, a pessoa, aquilo vai para o pulmão. Ele já teve algumas infiltrações no pulmão. E eu comecei a explicar tudo isso para ele, mas não falei de Deus. Os dias foram se passando e eu conversando com ele, Deus me tocou de falar com ele. Eu falei: pai, o senhor está aí nessa situação. Ele tinha tido uma crise nervosa, eu tive que amarrar ele. Ele ficou com os braços abertos, parecendo que estava crucificado na cama. O senhor está aí nessa situação, o Cristo que o senhor nega, também o senhor sabia que ele morreu assim, de braços abertos? Só que o senhor só está amarrado, ele morreu colado de pregos, bateram prego na mão dele, levantaram ele numa cruz de madeiro. Nós fizemos isso com o senhor e ele não. A gente consegue comunicar com ele assim, né, depois que acostuma, e ele não. Pois é, o senhor agora está vendo sem precisar passar por isso. Ele ficou muito pensativo com aquilo. Você vê, o olho dele baixou, ele começou a refletir. Passou-se uns 2 dias ele querendo água, de todo jeito, molhava o algodão assim, põe na boca dele. Pai, o senhor sabia que o Cristo que o senhor nega também pediu água? Deram fel e vinagre para ele. Aqui alguém fez isso com o senhor? E ele não. Pois é. Aí ele tornou a refletir de novo. Passou mais uns poucos dias, ele apalpando assim do lado dele e perguntando que os buracos eram aqueles costurados do lado dele. Eu falei: pai, é para tirar a água do pulmão do senhor. O senhor sabia que o Cristo que o senhor nega foi furado por uma lança e saiu água e sangue? Pois é, alguém fez isso com o senhor? Aí ele já estava assim, a dor e todo o poder de Deus, usando as ferramentas certas, ele já estava assim muito abalado. E nisso, na cidade, durante todos esses dias, eu procurava congregar, pagava alguém para ficar lá para mim um pouco, à noite, corria, congregava, e as palavras vinham falando que eu ia ter uma grande vitória ali. E aí ele virou para mim e falou: tá, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei: pai, eu só tenho que ser batizado. O senhor crê? E ele balançou: creio.
Então, vamos dar um jeito de batizar. Comuniquei com o ancião da cidade, comuniquei com outras pessoas, os médicos não autorizavam. Ah, a gente põe uma caixa d'água, uma piscina aqui e tal, tudo. Nos fundos do quarto do hospital lá, tinha um corredor e tinha uma área assim que você podia até sentar nos bancos lá de vez em quando, desestressar, fazer uma leitura, tudo. O médico não autorizou. Cumpriu-se 2 meses ali. Eu liguei para o médico dele aqui na cidade de João Pinheiro e perguntei se eu podia trazer ele para continuar a recuperação aqui. Os 2 hospitais concordaram, ele foi trago para João Pinheiro, para o Hospital Santana. Foi a ideia que Deus me deu como forma de batizar que seria mais fácil. Quando chegou aqui, as coisas começaram a acontecer um tanto rápidas, ele foi recuperando as orações, tudo. A Irmandade toda estava acompanhando o caso por notícias, eu mandava boletim médico no grupo para eles, tudo. E pedi o batismo dele, o ancião foi muito amigo, preparou tudo. Inicialmente eu ia fazer na minha casa, numa caixa d'água que tinha, mas Deus falou não, e a minha glória, eu quero que toda a cidade veja. Então foi feito na central de João Pinheiro. Ele foi batizado no mês de março de 2022, assim, para espanto de todos que viram aquilo, e voltou para casa. Fechou. E com o tempo ele já estava até andando. E a cidade toda estava, todo mundo que conhecia estava muito maravilhado com aquilo. Os irmãos, com muita bondade e amor, vieram fazer culto aqui de 15 em 15 dias para ele, tudo. Ele começou a criar uma certa resistência. E eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Falei, pai, eu só creio, ele crê. Creio, mas me dá um tempo, tal, né? Aí, chegou-se em junho, 6 meses exatos. Ele passou muito mal aqui, levamos ele aqui, depois de novo para Patos, de novo no Hospital Vera Cruz, de novo um sábado. E, por sinal, era o mesmo número do dia do mês do sábado que ele foi parar ali pela primeira vez. Por isso que eu falo que foram 6 meses exatos, era um dia 18. E ali eu fui para o culto, cheguei a conversar com ele ainda, fui à tarde, fui para o culto à noite. No culto comecei a chorar, não entendi aquilo, a palavra nem estava falando nada comigo. Saí lá fora, olhei o telefone, ligações do hospital. Falei, pode saber. Quando eu cheguei lá, a notícia, ele tinha morrido. Mas aí, toda a situação já tinha mudado. Eu sabia perfeitamente que se ele morre sem batizar, eu ia parar numa cama e eu de mim não conseguiria mais. O maior medo que eu tinha na vida era perder meu pai. Esse medo me acompanhava desde 1982, quando eu tinha 15 anos. Meu pai fez uma viagem para São Paulo e estava tendo muito assalto, muita morte e aquilo ali. Eu fiquei muito preocupado com ele. Na época a gente seguia os ditames da idolatria. Eu fiz uma promessa que a gente falava na época, não usava a expressão voto, e fui 10 missas pagando a Deus de ter trago ele salvo. Depois, não sei por que, alguma coisa fechou no meu coração, nunca mais consegui entrar numa igreja católica, todos esses anos. Então, os números na vida do meu pai não foram coincidências. Tudo aconteceu em dias de sábado, no mesmo hospital. Lá tem rodízios de médicos na UTI, mas o médico atendeu ele pela segunda vez, foi o mesmo que recebeu ele. Ele foi parar no mesmo leito
e lá tinha vários leitos vazios. Quando a gente voltou, o número da funerária que ele tinha plano era a idade dele, 1932, ele nasceu em 1932. E eu falei, Senhor, que tantas coincidências são essas? Porque a tua palavra e a vivência me mostraram que não existe coincidência. Deus falou no meu coração, não existe. Isso tudo é para você ver que eu fiz por você. Eu fiz por você. Eu chorei muito. Quando foram enterrar ele, fizeram o culto de funeral para ele, que eu sou muito grato aos irmãos, ter colocado o hino que eu queria que escutar no culto de funeral dele. E na hora de enterrar ele, o número do túmulo dele era o mesmo número do leito, que era o mesmo número, tudo em, vamos colocar entre aspas, coincidências, debaixo da determinação de Deus. Foi uma das obras mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Realmente, Deus coloca o homem onde Ele quer e não adianta o homem espernear. Se por bem, se por amor, sim, se não pela dor. Esperneando, não existe homem grande, homem duro diante de Deus. Ele coloca todos do mesmo tamanho, a forma dele funciona. Eu estou dizendo aqui que depois de ver a conversão, o batismo do meu pai, eu falo, qualquer um pode ser convertido. Um coração mais duro do que o meu pai não existia. Não duro no sentido de homem mau, mas aquele chamado assim, homem resistente, sabe? Aquele que achava, eu já sou justo, eu não preciso disso, é tudo uma grande bobajada. Mas Deus foi na vida dele. E por que que nos últimos dias ele estava tendo assim alguma resistência, chegou a não descer no dia que os irmãos vieram aqui fazer culto para ele, tudo? Por quê? Para cumprir aquela parte do sonho que mostrava que ele foi comigo para o mesmo lugar, mas preferiu passar por um caminho de espinhos e pedras. As revelações dos sonhos foram perfeitas. Que fruto era aquele da jabuticabeira que eu dei para eles? Que depois tem a história da conversão da minha mãe, que também é surpreendente. Isso é um outro testemunho, numa outra ocasião. Que fruto era aquele? A palavra de Deus, a coisa mais valiosa que alguém pode dar para alguém, a graça que Deus deu. E o meu cachorro lá no meio deles, como eu falei no início do testemunho, enquanto eu estava papados, Deus levou o meu cachorro. Então, tudo se cumpriu. Eu dou graças a Deus por tudo. Glorifico aqui o nome de Deus. Deus seja eternamente louvado.